Amém. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma reunião gloriosa. Amém. Quem está feliz nesta manhã diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, essa reunião é salvação, né, amados irmãos, para cada um de nós. Salvação porque foi o Senhor Jesus que nos trouxe aqui. Amém? Então louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui para desfrutar da presença do Senhor. E a Bíblia diz, né, que quando nós estamos na presença do Senhor, nós nos sentimos alegres. Então nós estamos alegres nesta manhã. Então nós vamos desfrutar de uma palavra muito rica sobre a vida da igreja. O alimento diário, nosso alimento diário na semana 1, a 2 e a 3, nós desfrutamos da visão da igreja. Da visão da igreja. Não foi isso? E agora a semana 4, a 5 e a 6, vamos desfrutar sobre a vida da igreja. O que significa isso? Que não basta termos a visão da igreja. Deus, Ele quer de cada um de nós a nossa prática. A visão sem a prática não vai nos levarmos a lugar nenhum. Não basta ter a visão. Eu tenho a visão da igreja. Mas nós temos que ter um viver prático no dia a dia. Então essa palavra, vida da igreja, está relacionada com a nossa prática. No dia a dia. E essa prática começa dentro da nossa casa. Né? Dentro da nossa casa. Marido e mulher, a vida conjugal, a vida familiar, pais e filhos, a vida social no trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, na rua, dentro do carro, aonde nós estivermos, precisamos permanecer e estar no Espírito. Amém? E também a vida da igreja, ela está relacionada à luta espiritual, que é a pregação do Evangelho. O que é a pregação do Evangelho? É o fluir da vida. Quando você, né, não é que a gente vai ficar ansioso, eu tenho que pregar Evangelho, eu tenho que dar fruta agora. Não, porque eu tenho que dar fruta, é agora já, aparece a fruta, aí a gente sai louco aí. Não é assim. Nós temos que estar no Espírito, desfrutando da vida divina, desfrutando da vida de Deus. Desfrutando da vida de Deus, da vida divina, desfrutando de Cristo. Aí espontaneamente a vida divina vai nos incomodar, né, para nós sairmos para pregar o Evangelho, apacentar os irmãos. Né? Então a pregação do Evangelho é o fluir da vida, é algo orgânico. Então isso, amados irmãos, é a vida da igreja. É a vida da igreja. Então não basta ter só a visão da igreja. Né? A igreja tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto universal, que inclui todos os filhos de Deus. Desde a época que ela foi gerada e vai até o final do fim desta era da graça. Inclui todos os cristãos em todas as eras. E nessa igreja não há problema. Não há. Está tudo ok, né? Ó Senhor Jesus. Mas tem outro aspecto, que é o aspecto local da igreja. Que é uma igreja, uma cidade. Todos os crentes que moram em uma única cidade, né, em uma cidade, é a igreja. Né? A cidade é o terreno, né? E quando o Senhor Jesus apresenta ali em Mateus capítulo 18, quando ele fala sobre a igreja, é a igreja no seu aspecto local. E a primeira coisa que ele apresenta é um problema entre irmãos. É aí que entra a nossa prática, é o viver prático.
O primeiro problema entra onde? Marido e mulher, né? Ali ocorre ali um street fight, né? Assim, brigas, contenda, né? Assim, discórdia. Cada um tem a sua própria régua. Aí começa a medir. O marido começa a medir a esposa começa a medir o marido, e ali as brigas surgem. Ali que é a prova, é dentro de casa, é no trabalho. Por que, amados irmãos? Porque ali em Lucas capítulo 12, o versículo 1, o Senhor Jesus disse assim: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Eu posso ter 3 chapéus. Um chapéu aqui no local de reunião, 3 chapéus diferentes, né? E outro dentro de casa e outro no trabalho. Aqui eu sou uma coisa espiritual. Eu sou manso com todos os irmãos. Muito manso, humilde. Eu vivo no Espírito, eu pulo, grito. Né? Ó Senhor Jesus. É que esse irmão é cheio do Espírito. Mas dentro da sua casa, ele briga e grita com a sua esposa. Maltrata os filhos. Briga com o patrão, os empregados, os colegas. Né? Quer dizer, 3 bonés diferentes. Mas o Senhor Jesus quer que a gente vive uma única vida. Né? Uma única vida, a mesma vida, o mesmo viver, a mesma atitude que nós age aqui, nós precisamos agir dentro de casa. Precisamos ter um único chapéu, o chapéu do Espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, o chapéu de Cristo. Amém? Precisamos viver a vida prática da igreja. Falar é muito fácil, com certeza. Falar é muito fácil. Mas é na prática que o Senhor nos testa, nos aprova. Amém? Ó Senhor Jesus. Então não basta ter a visão da igreja. Precisamos ter a prática. Então é na cidade que nós precisamos praticar no dia a dia. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então nós podemos viver uma vida de hipocrisia. O fermento dos fariseus não é só os ensinamentos falsos. Não é só as velhas tradições. Não é só religião, não, amados irmãos. O fermento pode ser a hipocrisia. Eu posso viver uma vida aqui na frente dos irmãos, mas lá em casa eu sou outra. Já existiu, né? Já aconteceu vários casos de a irmã querer se mudar para o local de reunião, porque ela se sente mais confortável, ela gosta de ver, né, de ver seu espírito, o seu marido desfrutar de Deus. Ela quer morar no local de reunião, né? Já aconteceu isso. E uma irmã, né? Essa irmã, a casa dela era muito bonita, né? Tinha de tudo, mas ela não aguentava o marido porque ele era brabo com ela, tratava ela na maior ignorância. E no local de reunião ele liberava a palavra, né? Ele liberava o espírito no local de reunião. Mas na sua casa ele liberava a sua vida da alma, o velho homem. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia da minha vida, do irmão Luciano e das nossas vidas. Senhor Jesus. Então precisamos ter o viver prático da igreja. Senhor Jesus, né? Por isso que o Senhor Jesus sempre nos encoraja a nós invocar o nome do Senhor no dia a dia. Amém? Invocarmos o nome do Senhor. Viver uma vida exemplar no Espírito. Amém. Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Então, a vida da igreja
ela não só se resume nas reuniões, mas em todos os lugares. É a vida prática da igreja. E nós vamos compartilhar, né, alguns aspectos da igreja. Amém? Senhor Jesus. Só no livro de Efésios, amados irmãos, no livro de Efésios fala ali da igreja em 9 aspectos. Mas a gente sabe que tem mais aspectos, né? Mas ali nós vamos compartilhar apenas 3, né? Então, eu coloquei aqui os 15 aspectos da igreja, né? A igreja é o mistério da vontade de Deus, a economia de Deus, o plano de Deus. A igreja é a assembleia dos chamados, a eclesia. A igreja é o corpo de Cristo, que diz respeito à vida. A igreja é a obra-prima de Deus, a poema de Deus, o trabalhar de Deus em nós, nos mínimos detalhes de respeito à graça. A igreja é a família de Deus, vida e desfrute, né? Senhor Jesus, ao crermos e recebemos o DNA divino, a vida divina entrou no nosso espírito e nós se tornamos filhos legítimos de Deus. Agora nós podemos clamar: Abba, Pai. Querido Paizinho, Papai, Senhor Jesus, Ele é o nosso Pai. Amém? Então a igreja é a família de Deus. A igreja é a habitação de Deus no Espírito, a edificação e descanso. A igreja é a casa de Deus, aonde Deus mora e também descansa. A igreja é o templo de Deus, aonde Deus habita. A igreja é o novo homem, que diz respeito à transformação e à nossa personalidade. A nossa personalidade tem que ser Cristo. Não é o nosso velho homem, mas a personalidade de Cristo. Amém? A igreja é a noiva de Cristo, a satisfação e o seu amor por nós e nós por Ele. Amém? A igreja é o guerreiro corporativo, autoridade e desfrute, né? Senhor Jesus, desfrutar e lutar. Amém? A igreja é o guerreiro. A igreja é o testemunho de Jesus Cristo, a expressão. A igreja é o reino de Deus, a autoridade de Deus, fazer a vontade do Pai. A igreja é o candelabro de ouro, a glória de Deus. O candelabro representa o Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito não são 3 deuses separados, né? E também Deus é um, mas também Ele é 3. Ele é triuno. Isso não é impossível entender na mente. Podemos desfrutar. Amém? O candelabro, né, representa também um testemunho da unidade da igreja, iluminando o mundo inteiro nesta era de trevas. Nós precisamos estar queimando, brilhando na igreja. Amém? Ó Senhor Jesus. E por fim, a igreja é a nova Jerusalém. Jerusalém, a expressão final e máxima. Amém? Senhor Jesus, aqui foi 15 aspectos, mas cremos que tem mais, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, vamos primeiramente compartilhar aqui a igreja como o corpo de Cristo. Vamos ler, amados? Vamos ler de novo Efésios. Ó Senhor Jesus. Irmão, me ajuda com amém. Amém? Quando os irmãos não falam nada, eu me sinto morto. Ó Senhor Jesus. Me ajuda com amém. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11. De novo. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade,
à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Apóstolo quer dizer enviado, né, nossa irmã Lídia? Irmã Lídia, eu te amo, irmã Lídia. No Senhor. Amém? Amém, irmã, porque você está aqui. Nós estamos aqui. Ó Senhor Jesus. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, aqueles que falam a palavra, outros para evangelistas, né, aqueles que pregam, né? Sai evangelizando, não é isso? Senhor Jesus. Outros para pastores e mestres. É uma única pessoa. Por um lado ele apacenta e por outro ele ensina. Amém? É uma pessoa com, vamos dizer assim, com 2 dons, né? Senhor Jesus, ele apacenta e também ele é aquele que ensina. Senhor Jesus, mas não é um ensinamento, amados irmãos, para apenas na esfera do conhecimento, mas ele ensina, mas ele leva os santos a praticar. Amém. Senhor Jesus, ele leva os irmãos a desfrutar da palavra com vista ao capacitação. Pode ser traduzido também como capacitação dos santos ou aperfeiçoamento dos santos para a obra do seu ministério. Aqui está desempenho do seu serviço, mas podemos traduzir, né? No grego é para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, viu, irmão? Por isso que nós precisamos estar juntos, até que todos. Ó Senhor Jesus, esse é o alvo de Deus, todos. Deus não exclui ninguém, irmão. Quem é que nos exclui? Quem é? Somos nós mesmos. Nós mesmos nos excluímos. Senhor Jesus. Lá em Apocalipse fala, guarde que tem para que ninguém tome a tua coroa. Aí a primeira coisa que a gente pensa é no Satanás. Poxa, eu tenho que vigiar, senão Satanás vai tomar minha coroa. É verdade também, né? O Satanás é o inimigo de Deus e é o inimigo da igreja. Satanás significa adversário. O Satanás também é o que? O diabo. Diabo significa acusador, caluniador, inimigo de Deus, difamador. Tudo isso é o significado do nome diabo. Guarde que tem para que ninguém tome a tua coroa. O meu velho homem, a minha vida da alma, eu mesmo posso roubar a minha coroa. Eu posso virar ladrão de mim mesmo, eu posso roubar eu mesmo a minha coroa. A minha vida da alma pode também roubar a minha coroa. O ego, a minha vida da alma. Ó Senhor Jesus. É? Isso, o inimigo íntimo. O maior inimigo para Deus não é Satanás. Lá em Apocalipse fala que Deus enviou um anjo, né? E prendeu Satanás por 1000 anos. Quer dizer, olha só, foi um anjo que foi lá e prendeu Satanás. Deus ficou só olhando, vai lá, vai. O inimigo não é nada. Agora, eu preciso enfrentar uma batalha muito grande, é transformar os meus filhos. Essa é a maior batalha do universo para Deus, para o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. É a maior trabalho, é a maior batalha, é o maior desafio, né, de Deus. Agora é transformar a nossa alma, a nossa vida. Porque, amados irmãos, Deus pode fazer tudo. Ele criou os céus e a terra. Só com essa palavra. Ressuscitou Lázaro. Por que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro? Dava 4 dias, porque ele estava morto. Se nós morrer para o nosso ego, Jesus vai nos ressuscitar completamente. Ele já ressuscitou nosso espírito. E na sua volta ele vai ressuscitar o quê? O nosso corpo. Agora ele quer ressuscitar a nossa alma, transformar a nossa alma. Mas para isso, eu tenho que estar cravado ali na cruz, morto para Cristo. Né? Morto.
Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, morto para mim mesmo. Então, o maior desafio de Deus somos nós. Ele pode fazer tudo, mas uma coisa ele não pode, é invadir o nosso coração. O Senhor Jesus, ele bate. Agora eu vou imitar irmão Silvio, né? Cadê irmão Silvio? Se alguém, Senhor Jesus, abrir, né? A porta. Não é Deus não está falando dos incrédulos. É a porta do coração da igreja, né, Boaventura? Presbítero Boaventura. Ó Senhor Jesus, é o coração da igreja, o meu coração. Eu quero entrar, eu quero ceiar contigo, eu quero te transformar. Então, se eu não abrir o meu coração, ele não vai, irmão. Mas aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoar. Se ele não aperfeiçoar nesta era, tem a outra era, que é a era do reino milenar. Ali ele vai ser aperfeiçoado na força, ou nós querendo ou não. Tu não quer? Então toma, lá vai, agora eu vou te aperfeiçoar. Senhor Jesus, a força. É uma banana na estufa, agora tu vai amadurecer a força. Agora vai. Mas ele quer agora que nós abrimos nosso coração espontaneamente para ele. Amém? Espontaneamente. Fale por seu irmão, é agora, irmão. Ó Senhor Jesus, é agora. Senhor Jesus. O tempo se chama hoje, amém. Ó Senhor Jesus. O tempo se chama hoje. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12. Senhor Jesus, é agora. É agora, amém. Não é para amanhã, amém. 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 12. Amém. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde o olfato? Mas Deus pôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que nos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, Deus coopera os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membro desse corpo. A um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois operadores de milagres, depois dom de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Operadores de milagre? Não. Tem todos dom de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Interpretam todos? Não. Entretanto, procurai com zelo
os melhores dons. Amém? Ó Senhor Jesus. Marcelo Luiz, eu não preciso de ti. Mas que velho homem terrível, né? Eu não preciso do Marcelo Luiz. Eu não preciso de ti, Silvio. Eu não preciso de ti. Esse é o nosso velho homem. Mas nós precisamos, o que, irmão? Do novo homem. No novo homem nós precisamos uns dos outros. Amém? O corpo de Cristo está relacionado à vida. À vida divina. Então no corpo de Cristo, nem todos têm os mesmos dons. Né? Se o irmão aqui, Hilde, tem um dom de falar por Deus, eu não posso ter inveja dele. E se eu tenho outro dom diferente dele, ele não pode ter inveja de mim. E às vezes acontece. É ou não é? Ou não? Ou não tem inveja em nosso meio? Será se não existe inveja na vida da igreja? Existe. Depois você vai ver lá as obras da carne lá, daqui a pouco. As obras da carne lá em Gálatas capítulo 5. Ó Senhor Jesus, será se não existe inveja, irmão? Existe em nosso meio. Mas isso é para acontecer? Não. Ó Senhor Jesus. Mas por quê? Porque nós somos muito em nós mesmos. Nós precisamos colocar nossa mente aonde? No Espírito. Por meio de invocar. Vamos invocar? Ó Senhor Jesus. Fale para o seu vizinho, irmão, eu preciso de ti e você precisa de mim. Agora fala assim, agora precisamos uns dos outros. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, irmão, cada irmão tem o seu dom, não é isso? Então o irmão tem que servir aonde ele se sente, aonde satisfeito. Já pensou o técnico do PSG colocasse o Neymar para ser goleiro? O PSG ia perder de goleada. Diga aí, Érica, amém? Não era isso? Amém, ó Senhor Jesus. O PSG ia perder de goleada se o Neymar fosse o goleiro. Aí colocasse o goleiro como atacante. Ou se colocasse, né, o Messi lá no lugar do goleiro. Não é isso? O Messi ele é o quê? Ele é atacante. Então ele tem que ficar, não é isso? Para atacar. Senão ele lá no gol ele ia ficar insatisfeito, triste, né? Puxa, aqui já está 7-1 já. Né? 7-1, né? Puxa, e agora? Então, Deus ele é sábio, né? Cada irmão tem o seu dom diferente, né? Cada cristão tem o seu dom diferente e ele tem que ficar, né, servindo aonde ele se sente bem, aonde ele fica totalmente satisfeito. Não é assim? Ó Senhor Jesus. Então precisamos. Mas irmão, qual é o meu dom, né? Às vezes a gente fica perguntando, né? Qual é o meu dom? Mas uma coisa, o Senhor Jesus já nos revelou por meio da sua palavra, né? Lá em Romanos, livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7 em diante, ali nos revela, irmão, cada crente ele tem pelo menos um dom. Pelo menos um dom. Aí você vai orar ao Senhor, orar diante do Senhor, qual é o dom que Deus te deu, onde você fica satisfeito, né, de servir o Senhor. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, precisamos praticar essa unidade, irmão. Amém? Essa unidade. A unidade do corpo de Cristo. Senhor Jesus. A unidade do corpo de Cristo, amados irmãos. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Porque na unidade, a unidade
a unidade só pode ser praticada no Espírito, né? Só pode ser praticada no Espírito. E o que é unidade, né? A unidade não é uniformidade, não é todo mundo ser igual. A verdadeira unidade é ser um na diversidade, com todas as nossas diferenças. Diferentes maneiras de ser. Primeira, essa palavra ser. Poxa, esse irmão é diferente de mim, rapaz. Ele é muito brabo, tem uma vida alma forte. Mas louvado seja o nome do Senhor por esse irmão. Porque esse irmão que vai fazer eu crescer em vida. É eu reinar com o Senhor, né? Então, diferente maneira de ser. Cada um tem o seu jeito, seu modo de ser. Mas Deus nos misturou tudo para edificar a igreja, para edificar a sua igreja. Diferente maneira de interpretar a Bíblia. Ah, mas esse irmão prega muita heresia, mas aqui só tem heresia, esse irmão prega heresia, esse irmão fala muita besteira. Eu não sou um com esse irmão, não. Mas mesmo ele pregando heresia, precisamos ser um com ele. Amém ou não? Amém? Não, né? Claro. Senhor Jesus. Ser um com ele na vida, irmão. Para desfrutar com ele na vida. Amém? Nós não temos, cada um de nós, a nossa opinião. É ou não é? Cada um de nós temos a nossa opinião. Ou não? Jesus deu uma opinião, deu? Lá em Mateus 26, não foi? Ele deu uma opinião. Passa de mim esse cálice. Mas logo ele tomou a cruz. Mas sim, faz a tua vontade. Podemos ter opinião na vida da igreja? Pode. Mas, amados irmãos, a nossa opinião tem que ser crucificada. Aliás, ela já está crucificada. O Senhor já matou, ele já destruiu tudo, irmão, ali. Ele já crucificou todas as coisas, né? No velho homem. Mas às vezes a gente quer descer da cruz. A gente quer prevalecer a nossa opinião. Colocar a minha opinião no bolso. Na minha opinião, ela é a melhor e eu não abro. Não é assim? Então, diferente maneira de interpretar a Bíblia. Se o irmão interpreta a Bíblia do seu jeito, não podemos ficar na divisão, indiferente com o irmão. Ó Senhor Jesus, vamos ter comunhão, amém? Na comunhão o ego tem final. Ó Senhor Jesus, né? Diferente maneira de encarar a obra. Olha só, diferente maneira de encarar a obra. E ainda assim nós podemos ser um. Com todas essas indiferenças, né? Maneira de ser, de interpretar a Bíblia, de encarar a obra, ou muitos itens que nós podemos colocar aqui, podemos ser um, irmão. Isso é o verdadeiro testemunho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler Romanos, capítulo 12. Ó Senhor Jesus, Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque assim como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Olha só. Segundo a graça que nos foi dada, se profecia, se é segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmero a fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce a misericórdia, com alegria. Então aqui o versículo 6 fala: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, né? Então, o que é o ministério? O Senhor Jesus nos deu pelo menos um dom, Efésios 4. Então, nós precisamos exercitar esse dom. Exercitar. Quanto mais nós exercitamos, mais Cristo Jesus, que é a graça,
vai sendo acrescentado em nós, até se tornar ministério, de tanto você exercitar. A criança, quando nasce, ela já começa... Já pensou uma criança nascer, ela sair correndo até a mãe ficar desesperada, né? É ou não é? A criança nasceu, saiu correndo, até a mãe ia ficar com medo, né? Ia ser algo anormal, não é isso, irmão? Mas não, né? Ela vai, ela nasce. Aí conforme ela vai mamando, né? Aí depois vai crescendo, aí vem um leitinho, aí depois ela vai, né? Caminhando. Vai chegar um momento que nem a mãe vai querer pegar na carreira, né? Não é não, Silvio? Não vai querer alcançar, porque a criança está com 4 anos, 5 anos. E assim é o dom, irmão. A gente vai exercitando até se tornar ministério. Tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, é para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. Então, a igreja também não é só o corpo de Cristo, né? O corpo, esses 15 aspectos que nós vemos, né? Aí, esses 15 aspectos, só lá no livro de Efésios tem 9 aspectos. A igreja, amados irmãos, ela não pode ser dividida. Não pode ser dividida. Até mesmo o candelabro de ouro, né? Ele não é divisível, porque ali representa Deus triuno. É formado pela uma única peça, né? Uma só peça que diz respeito à nossa unidade, né? Irmão, Satanás, ele tem seu reino. Qual é o reino de Satanás? Os anjos caídos nos ares, os demônios nos mares, e também ele se movimenta pela terra, né? Esse é o reino de Satanás. Irmão, o reino de Satanás não é dividido. Eles são bem unidos para atacar a nossa família, para atacar os casais, destruir as famílias, destruir a igreja. O reino de Satanás é muito unido, irmão. 24 horas o Satanás fica nos atacando. Eles são unidos. E como é que nós vamos viver a vida inteira brigando na igreja, discutindo? Um quer ser melhor do que o outro. Discutindo, brigando. Irmãs ficam de mal, irmãos ficam de mal um com o outro, não se falam. A gente dá paz. Amém, irmão? Fale para mim. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Fala de novo. Amém, irmão? Amém. Esse aqui, ele não é do meu, eu não gosto muito dele. Amém, irmão? Amém. Amém, irmão Marinho? Eu olho no irmão na cara do irmão Marinho, porque eu gosto dele. Ele é um com a minha opinião. Ó Senhor Jesus, na nossa expressão a gente vê, irmão, que há uma indiferença na vida da igreja. Porque a gente briga, irmão, discute. Não é para acontecer isso, irmão. O reino de Satanás é unido, irmão. Como é que a gente vai viver na divisão? A igreja, em todos os aspectos, não pode ser dividida. Por isso que nós precisamos exercitar muito o nosso espírito, invocando: ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Ó Senhor Jesus, eu preciso viver e andar no espírito. Ó Senhor Jesus, eu não quero ser hipócrita. Senhor Jesus, tem misericórdia, me lava com teu precioso sangue. Eu estou aqui para me arrepender agora, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, o reino dividido não substituirá, né? Ó Senhor Jesus, então nós precisamos estar unidos. Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus,
Então, irmão, a igreja também, ela é o novo homem. Amém? Nós precisamos ter uma única personalidade de respeito à nossa transformação. Amém? Uma única personalidade, a personalidade de Cristo. Amém? Vamos ler, amados irmãos, Efésios, capítulo 2. Não se preocupe que eu não vou demorar muito. Amém? Ó Senhor Jesus. Efésios, capítulo 2. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Efésios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 13. Né? Então, aqui no versículo 1 em diante, né, até o versículo 9, ali o Senhor nos mostra a nossa condição como era antes, né? Estávamos mortos, agora Ele nos alcançou e nos colocou na igreja. Somos uma obra-prima de Deus. Efésios capítulo 1 até o 10, né? Mas a partir do versículo 11 fala: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo, né? Aí o versículo 13 ele começa: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. A igreja é um novo homem, amém? Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, fazendo a paz, né? Porque Ele é a nossa paz, né? Assim que fala? Porque Ele é a nossa paz. Então, judeus, né? Essa palavra circuncisão de respeito aos judeus e incircuncisão de respeito aos gentios. Então, pela cruz de Cristo, o Senhor Jesus uniu ambos quem? Judeus e gentios, no único corpo de Cristo. A gente sabe, amados irmãos, que para se unir um judeu com um gentio é uma batalha, né? Mas para Deus tudo é possível. Deus enviou seu único filho, amém? E uniu judeus e gentios no corpo de Cristo. Isso é muito amor, graça e misericórdia. Ó Senhor Jesus, né? E misericórdia. Então, amados irmãos, ali na cruz do Calvário, ali na cruz, o Senhor Jesus, Ele eliminou vários itens da velha criação, né? Eliminou vários itens da velha criação, né? Senhor Jesus, a obra da cruz é completa e precisamos valorizá-la em cada um dos seus aspectos. Na cruz, Jesus Cristo crucificou consigo vários itens, né? Senhor Jesus, Ele crucificou ali que o pecado, né? O pecado no singular, isto é, a natureza pecaminosa. Os pecados no plural, né? Que são os atos, que são todos os atos pecaminosos. Também ali Ele destruiu com os anjos caídos, com os demônios e com Satanás e com o reino de Satanás. Ele crucificou o mundo, a carne, o velho homem, a vida angélica, a vida humana. Ele crucificou a morte, o ego. E nós esquecemos de uma coisa que Deus crucificou. Foi as ordenanças. O maior problema da igreja não é todos esses itens que eu já falei, que nós acabamos de falar. O maior problema na igreja são as ordenanças na vida da igreja. É o meu modo de ser, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, né? Ó Senhor Jesus, as ordenanças na vida da igreja é a nossa maneira de fazer as coisas.
Uma vez o pastor Solimar compartilhou sobre isso. Deus não quer a nossa maneira de fazer as coisas, Ele quer a dele. As ordenanças é a nossa maneira, amados irmãos, de fazer as coisas. Não, o meu jeito é assim, o meu modo de servir e adorar a Deus é assim. Não, irmão, eu gosto de... As reuniões tem que ser, olha, tem que ser barulhenta. É glória a Deus, aleluia. Tem que mexer, tem que bater palma. As reuniões é assim. Se não for assim, eu não quero ficar nessa igreja. Uns gostam de reuniões silenciosas. Outro gosta de piano. Outro gosta de violão. Irmão, é uma confusão. Aí o negócio agora estreitou a situação, né? Ou seja, a nossa maneira de se reunir, a nossa maneira de servir a Deus, a gente quer impor a força. Tudo isso, né, acaba com a divisão. Tudo isso, amados irmãos, são as ordenanças. O que eram as ordenanças do judaísmo? Né? A gente sabe que tem o aspecto, o princípio da lei, a lei dos mandamentos morais e a lei dos mandamentos rituais. As leis dos mandamentos morais, Deus não destruiu, não aboliu. Ele pegou as leis dos mandamentos morais, ele elevou numa lei mais rígida, que está lá em Mateus capítulo 5, 6, 7, né? Principalmente no capítulo 5, essas leis morais, ele não crucificou, ele não eliminou, ele elevou numa lei mais rígida, mas ele destruiu, eliminou as leis rituais, que eram as 4 colunas do judaísmo, que era a circuncisão, o sábado e a regra de alimentação, né? De alimentação, as regras. O sacrifício de animais também inclui as leis rituais. Ele destruiu isso aí, né? Eram as 4 colunas do judaísmo. Mas, amados irmãos, e essas ordenanças, né? Não podemos aplicar só isso daí, né? Essas leis rituais que Jesus aboliu ali na cruz. As ordenanças existem hoje, irmão. É o meu modo de ser. É a minha maneira de fazer as coisas. Eu prefiro fazer assim. Não, eu quero fazer do meu jeito. Às vezes nem tem comunhão com os irmãos, nem tem comunhão nem com Cristo, nem com Deus triuno. Ele quer fazer as coisas do jeito dele. É assim e pronto. Isso são as ordenanças. Deus disse, olha, Deus usou Samuel, né? Fala para Saul eliminar todos os amalequitas que representam a nossa carne. Era para destruir tudo, mas ele poupou Agar e um pouco do rebanho. Ele fez da maneira dele. Ele fez da maneira dele. E depois Deus usou o profeta Saul. Disse, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas Deus, mas assim não é melhor, Deus. Assim não é melhor, Deus. Puxa, aqui o rebanho aqui é até doido. Senhor Jesus. Mas Jesus, Deus queria fazer da maneira dele. Caim fez da maneira dele. Mas Abel fez da maneira de Deus. Deus queria um sacrifício, um holocausto. Era da maneira de Deus. E Abel vivia no Espírito. Então não é da nossa maneira, irmão. Isso são as ordenanças na vida da igreja, são as nossas maneiras de ser, né? Mas ele aboliu, irmão. E da onde vem essas ordenanças? Vem do nosso ego, da vida da alma. Vem da vida da alma, vem do nosso ego. Vem através da onde? Da nossa mente. A nossa mente posta na carne. Vamos ler de novo, irmão? Romanos 8:6? Vamos ler, amém? Ó Senhor Jesus, vamos exercitar o nosso espírito? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Romanos capítulo 8, o versículo 6. Essa palavra pendor é mente, né? Porque a mente da carne dá para a morte. A mente posta na carne dá para a morte.
mas a mente posta no Espírito para a vida e paz. Então, quando eu coloco a minha mente no Espírito, né? Aí é vida e paz. Aí é edificação da igreja, né? Irmão, nós gostamos muito do Evangelho elevado. O que é o Evangelho elevado? Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus em sua vida e natureza, porém sem a deidade. A gente gosta muito do conhecimento. A gente gosta muito do conhecimento profundo. Tem que se aprofundar mais, né? A gente gosta dessas coisas, do nosso conhecimento profundo, não é assim? Não, irmão, essa palavra aqui sim foi rica, mas que evangelho elevado. É o ápice da revelação divina. Eu gosto, muito bom. Mas quando chega na hora da prática, irmão, vamos fazer uma vigília aqui. Das 10 da noite até as 6 horas da manhã. Aí a gente acosta a cabeça aqui, ó. Das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. Vamos fazer uma vigília? Vai parecer pouco, né? Vamos sair pregar o evangelho. Essa semana o distrito 1 saiu para a pregação do evangelho. Amém? Amém. Mas foi baixo, né? Eu vou imitar um pouquinho o irmão Walter aqui. Ó, o Senhor diz, amém, irmão? Amém. Saiu para pregar o evangelho, irmão. O distrito 1, né? Amém? Então isso é prática, irmão. Quando fala da prática, a gente fica meio, tá 3 pés atrás. Mas quando é do conhecimento profundo, do evangelho elevado, a gente gosta. Mas na prática a gente já não gosta. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a igreja é o novo homem, né? Para terminar, amados irmãos, a igreja também é o reino de Deus. Amém? Vamos ler Efésios. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do santo e sois da família de Deus. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, amados irmãos, isso aqui está relacionado à igreja como reino de Deus. Amém? A igreja como reino de Deus. E Paulo, nas suas cartas, né? Paulo, nas suas cartas, ele já advertia os crentes. Ele advertiu a igreja em Éfeso, as igrejas da galáxia, advertiu a igreja em Corinto, que se os cristãos não se consagrassem, não lidassem com os pecados, se não lidassem nem com os pecados grosseiros, nem com os pecados finos da alma, eles tinham uma grande possibilidade de eles perderem o galardão, de ficar fora do reino. Todos os cristãos na vida da igreja vai sair vencedores? Não. Todos os cristãos na vida da igreja não vão se tornar vencedores. Vai surgir vencedores no catolicismo e nos grupos livres e nas denominações? Vai. Eles têm a realidade da palavra? Não. Mas eles são responsáveis e práticos. E ele faz de coração para o Senhor. E de lá vai surgir vencedores. E nós, cheios de revelação, realidade da palavra, podemos ficar fora, irmão, do reino. Ó Senhor Jesus. Podemos ficar fora, estamos correndo o risco de ficar fora desse reino, né? Aqui no capítulo 5 de Efésios, né? Então a igreja como reino de Deus diz respeito ao quê? O governo de Deus, né? Eu preciso fazer o quê? A vontade de Pai, a vontade de Deus, né? Senhor Jesus. Aqui no versículo 3 diz: mas há impudícias e toda sorte de impurezas, cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice, coisas a essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graça. Saber que isso, que nenhum incontinente, impuro, essa palavra impura aqui, irmão, é fornicador ou esfornicário,
né? O avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, o apóstolo Paulo, nós não vamos ler por causa do tempo, né? Não vamos ler mais. Então, o apóstolo Paulo já alertou a igreja em Éfeso que alguns deles poderiam correr esse risco de ser desqualificado, de perder o galardão, o reino. Também ele advertiu a igreja em Corinto. Vamos ler, amados irmãos, por causa do tempo? Ó Senhor Jesus, vamos ler. Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 9, que diz assim: ou não saber que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem afeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus? Tais foste algum de vós. Amém. Tais foste alguns de vós. Ó Senhor Jesus, ou não saber que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, a vida eterna está relacionada, né? O reino de Deus está relacionado com a vida eterna. E a vida eterna está relacionada com o reino de Deus. E muitas partes da Bíblia fala que ali em João 10, 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Lá em Mateus 7, 21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí depois fala em João: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí, mas eu agora estou confuso. E agora? Todos esses itens é a mesma coisa? O que é isso? Não. A Bíblia é muito coerente. Ela nos dá os detalhes, né? Senhor Jesus. Então, esse termo na Bíblia, irmão, tem muitas passagens na Bíblia, né? Tem muitas passagens na Bíblia que fala esse termo, herdar o reino de Deus. Então vamos lá, a Bíblia diz lá em João, capítulo 3, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como é que nós entramos no reino de Deus, né? O reino de Deus, ele vai desde a eternidade passada à eternidade futura, né? Se alguém quiser colocar aqui, né? Rapidinho aqui, não sei, amém. Vai desde a eternidade passada à eternidade futura. Esse é o reino de Deus, né? Inclui o quê? A eternidade antes da fundação do mundo, porque Deus é eterno, né? Deus é eterno. Vai desde a eternidade passada à eternidade futura. É o governo de Deus, Deus governando. Então esse círculo aqui maior é o reino de Deus, né? Inclui o que? A era dos patriarcas, a era do israelita, a era da lei, a era da igreja e a era do milênio, e vai até a eternidade. Então aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E nós já nascemos da água do Espírito, ou não? Nascemos de Deus, invocamos o nome do Senhor Jesus, cremos, entramos no reino de Deus, né? Então o reino de Deus é ter a vida eterna, é a salvação do nosso espírito, é a regeneração do nosso espírito. A nova Jerusalém já está garantido. Todos nós já estamos aqui, amém ou não? Amém. Já estamos no reino de Deus, né? Então quando a Bíblia fala de ter a vida eterna, entrar no reino de Deus, é isso aqui, irmão. É o evangelho da graça. Você crê no Senhor Jesus, não é pelas boas obras, não é pelos nossos méritos. Você crê pela fé, confessa com a boca, crê com o coração, você entra no reino de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Todos nós já estamos no reino de Deus, amém? Amém. Mas o reino dos céus, irmão, esse reino dos céus, entrar no reino dos céus,
né? É sinônimo, olha só, sinônimo de herdar o reino de Deus, né? Então aqui nós estamos o quê? Aqui é a igreja. A igreja quem é? Todos os cristãos regenerados, os cristãos verdadeiros, né? E aqui é a realidade do reino dos céus. Quem vive essa realidade são os crentes vencedores, aqueles que praticam a vida prática da igreja no dia a dia, anda no Espírito, né? Esse vive uma vida de realidade, né? Senhor Jesus. Então aqui é a dispensação da graça. Então, o reino dos céus, ele inclui duas partes, né? Ele inclui a dispensação da graça, que podemos chamar também a era da graça, né? E também inclui a dispensação do reino, né? Se aqui nós estamos nessa era, né? Na era da graça. Se nós vivermos de acordo com Mateus, capítulo 13, se nós vivermos uma vida de aparência, ali Mateus capítulo 13 fala da aparência do reino dos céus. Se nós vivermos uma vida de aparência, com 3 bonés diferentes, uma aqui, uma em casa e uma no trabalho, e viver uma vida de aparência, nós não vamos entrar na manifestação do reino dos céus. Não vamos entrar na manifestação do reino dos céus, que é sinônimo de herdar o reino de Deus. Herdar, começa com a letra H, né? Herdar o reino de Deus. Não vamos herdar. Então esse termo, entrar no reino dos céus e herdar o reino de Deus, está relacionado à manifestação do reino dos céus, que é a transformação da alma, a salvação da alma, ó Senhor Jesus, no dia a dia. Então, se eu viver aqui, eu vou entrar. Se eu viver uma vida de realidade aqui hoje, eu vou entrar na manifestação. Do contrário, se eu viver uma vida de aparência, eu não vou entrar na manifestação, eu vou ficar fora. E o que é que vai fazer, amados irmãos, eu ficar fora dessa manifestação? Que a Bíblia fala também do galardão, né? Está aqui, irmão, são tanta coisa, né? São tanta coisa, né? Ó Senhor Jesus, não saber coisas injustas, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem os impuros. Essa palavra impuro, amados irmãos, é fornicação, sexo antes do casamento. Nem idólatra, nem adúltero, nem os afeminados. O que é afeminado? Homens que imitam gay, que quer imitar a mulher. Isso é efeminado, é o comportamento. Nem sodomitas. A palavra sodomita no grego é homossexualismo. A palavra sodomita no original grego é homossexualismo. Aí a gente condena muito, né? Os homossexuais. É ou não é? Tem até um grupo aí, os homofóbicos, né? Que não pode ver, que querem matar e bater. Mas, continuando o versículo, diz assim: nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Então, se eu falo mal dos outros, julgo os outros, condeno os outros, fala mal dos irmãos, fala mal da liderança, eu estou na mesma situação do homossexual, e também vou ficar fora do reino. Então, para que eu estar condenando e julgando os irmãos? Eu vou ficar fora do reino, né? Nem os roubadores herdarão aqui, ó, a manifestação. E para terminar, irmão, vamos ler Gálatas. Tem mais coisas terríveis ali, né? Em Gálatas. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo... Ó Senhor Jesus, versículo 19. Isso aqui, o apóstolo Paulo alertou as igrejas da galáxia, né, que eles poderiam ficar, algumas coisas poderiam ficar
eles poderiam perder o reino, né? Ora, as obras da carne são conhecidas. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós estamos correndo o risco de ficar de fora. Aqui está falando dos pecados do espírito, os pecados finos da vida da alma, e também está falando dos pecados grosseiros da carne. Senhor Jesus, não herdarão o reino de Deus. Senhor Jesus, então nós podemos ficar fora, né? Da manifestação do reino. Estamos correndo risco. Mas, amado, nós temos tudo para reinar com o Senhor. Amém? Porque nós temos o invocar, temos a palavra, temos as conferências, temos tudo, irmão. Nós estamos com a faca e o queijo na mão para entrar na manifestação. Né? Precisamos negar nossa vida à alma e saber administrar os negócios do Pai, que são seus conservos. Então muitos são chamados, poucos escolhidos para entrar na manifestação. E os chamados são aqueles que estão no reino de Deus, são chamados, receber a salvação. Mas poucos escolhidos vão herdar, vão entrar no reino dos céus, que é o milênio. Então tudo isso aqui é o reino de Deus, e isso aqui é o reino dos céus. O reino dos céus é esses dois círculos, a realidade e a manifestação. Amém? Jesus é o Senhor.